Olá, gente, bom dia. Então, hoje nós vamos entrar no primeiro capítulo do nosso livro 2, que é o capítulo 9, tá? E esse capítulo 9, ele começa com uma perguntinha básica, que é essa que vocês estão vendo aí. Quais as menores estruturas vivas do corpo dos seres vivos? Vocês sabem qual é? Acertou quem falou as células. Isso mesmo. Não sei se vocês já viram esse conteúdo de células, mas a gente vai começar a estudar sobre o corpo humano. Só que antes da gente entrar propriamente dito, né, nas funções, nos sistemas humanos, a gente precisa, né, estudar a menor unidade básica do corpo dos seres vivos, que é a célula, né? Então a gente vai começar fazendo isso hoje. Vamos juntos. Então, precisamos ver, né, antes de tudo, como que essas células foram descobertas. Será que foi acidentalmente ou será que foi propositalmente? Queriam descobrir elas, né? Então, né, a partir de alguns estudos, né, que nós vamos ver que tiveram vários cientistas envolvidos até com que a teoria celular ela se aprimorasse, né? Vários cientistas envolvidos nesse estudo, tá? Então vamos aqui. Todos os seres vivos, eles são constituídos por células, tá? Que são as menores estruturas vivas, né? Onde acontecem as reações químicas para manter esses seres vivos. Essas reações químicas, elas são necessárias para o nosso organismo para poder auxiliar, por exemplo, né? Se a gente pensar no nosso sistema digestório, né? Existe uma série de reações químicas que acontecem desde a entrada do alimento na nossa boca até a eliminação dos dejetos, tá? A ação de enzimas, né, na nossa saliva, né? Vocês sabiam que na nossa saliva existe uma enzima chamada amilase? Ah, isso mesmo, a amilase salivar. Ela serve para quebrar o amido presente nos alimentos, né, que contenham essa substância, o amido, tá? E aí também na sequência, depois que esse alimento chega ao estômago, tem uma outra série de enzimas que vão dar continuidade ao processo digestivo, tá? Então essa série de ações enzimáticas, né? Isso é o que a gente chama de reações químicas, tá? São reações, né, de moléculas químicas que estão auxiliando o nosso organismo a funcionar, tá? A ter a sua funcionalidade, tá? E cada célula, né, tem uma função. Existem diversos tipos de célula no nosso organismo, tá? Cada uma com uma função específica, tá? Então aqui, as células só puderam ser descobertas por causa da invenção do microscópio, tá? Porque elas são minúsculas, elas são microscópicas, então precisava-se ter, né, um recurso, né, para auxiliar a visibilidade, porque o que a gente chama, né, na ciência de ver a olho nu, né? Ou seja, sem o auxílio de nenhum aparelho tecnológico, isso não é possível, né? Imagina, eu estou olhando aqui para o meu braço, ele é cheio de células, né? A olho nu eu não consigo ver as estruturas que compõem essa célula, tá? Mas se eu levar uma amostra, né, dessas células ao microscópio, eu consigo estudar, né, essas células, essas estruturas, tá? Só que o microscópio, quando ele foi inventado, ele não era, né, exatamente como o microscópio que a gente conhece hoje, os modernos, né, que a gente tem nos laboratórios. O primeiro microscópio, né, um dos primeiros, foi esse que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Bem
arcaico, né? Bem bruto, né? Vamos dizer assim, tá? E a primeira versão desse microscópio foi criada lá em 1590, tá? Através desses dois cientistas aqui, o Hans e o Zacharias, que eles eram pai e filho, né? Fabricantes de lentes de óculos. Então eles desenvolveram esse primeiro modelo, né? Para tentar estudar, né? Fazer estudos. Em 1665, alguns anos depois, né, o inglês Robert Hooke, tá, ele inseriu mais uma lente nesse microscópio, tá, que era um microscópio simples, como a gente está falando, possibilitando ampliar ainda mais as imagens que já se tinham através desse primeiro microscópio, tá? E aí, quando você dá um zoom, né, quando você amplia, né, você consegue estudar estruturas que antes não estavam visíveis, tá? E isso foi um grande avanço, né, para a ciência, tá? Lembrando, gente, que não foi um único cientista que descobriu tudo, tá? Cada um contribuiu um pouquinho, tá? Para com que nós tivéssemos, né, o conhecimento que nós temos hoje em relação às células, tá? Aqui, dando continuidade a como foram descobertas essas células, né? Então, Robert Hooke, ele observou vários tipos de materiais no microscópio. Um desses materiais, foram pedaços de cortiça. Cortiça, gente, é a casca de uma árvore chamada sobreiro, tá? Então, ele retirou lá um pedaço bem fininho da casca dessa árvore, tá? E levou ao microscópio, tá? E ele observou essa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Que parece como se fossem umas casinhas de abelha, aquele favo de mel, né? Esses espaçozinhos, né? Aí em branco, como se fossem uns pequenos quadradinhos, tá? Ele chamou isso de célula, tá? Mas na verdade isso não é uma célula, isso é só como se fosse o esqueleto de uma célula, porque isso aí, essa cortiça, ela tá morta, tá? Ela tá desidratada, tá ressecada, então a célula obviamente que morreu, tá? Esses pequenos espaços aí é como se fosse só o esqueleto da célula, o envoltório, tá? E no latim, né, esses pequenos espaços aí significa pequena célula, tá? Então é daí que veio esse nome célula. É como se fosse um aprisionamento, um espaço, um confinamento, uma pequena célula, tá? Então por isso célula, tá? E aí, através, né, não só dos estudos de Robert Hooke, mas como outros cientistas que vieram, né, colaborar ainda mais, né, com essa questão dos estudos das células, né, como, por exemplo, os alemães, né, Theodor Schwann e Matthias Schlender, né, lá por volta de 1840, quer dizer, bastante tempo depois, né, se descobriram que todos os seres vivos são formados por células, tá? É um princípio básico, tá? Para ser um ser vivo, precisa ter célula, tá, gente? Se é uma célula só ou se são muitas células, isso independe. Se tem célula, é considerado ser vivo, tá? Aqui, depois de um tempo, né, em 1855, esse médico alemão, né, o Rudolf Virchow, afirmou que toda célula surgia a partir de uma outra célula, tá? Ou seja, as células, elas não são originadas do nada, elas nascem do nada. Elas precisam nascer de uma anterior, tá? Então, uma célula dá origem a outra, tá?
E aí, a partir das ideias, né, desses 3 cientistas, né, que a gente acabou de comentar aqui, e, né, mais a contribuição lá do Robert Hooke com esse aprimoramento, né, do microscópio, né, isso possibilitou criar que a gente chama de teoria celular, tá? E essa teoria celular, ela diz, né, o seguinte, tem aí 3 princípios básicos para a gente poder comentar. Diz ela que todos os seres vivos são formados por uma célula, tá? Ou por mais células, como eu havia falado. Se tem uma única célula ou se tem várias células, é considerado ser vivo, tá? As células são as menores unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos. Morfológica, gente, esse termo aqui significa formato por fora, né? Estudo morfológico. É aquilo que você consegue visualizar, a morfologia, o formato dessas células, tá? E funcionais é a funcionalidade, né? Dessas células. Então, esse princípio aqui diz que as células são as menores unidades básicas do ser vivo, tá? O outro e último tópico, ele vai dizer que toda célula se origina de outra, tá? É aquilo que a gente tinha comentado anteriormente. Então, esses são os 3 princípios básicos que regem a teoria celular, tá? E aí, diante disso, né, que a gente já sabe que os seres vivos são formados por células, né? Só que as células, elas não são todas iguais em todos os organismos vivos. Elas têm algumas diferenças, algumas especificidades, tá? E dentro disso a gente tem 2 categorias, 2 classificações, tá? Que são as células eucariontes e as células procariontes. Tá? De uma maneira geral, todas as células apresentam algumas estruturas em comum, tá? Como, por exemplo, a membrana plasmática. A membrana plasmática, gente, é essa estrutura que envolve toda a célula. Aqui nós temos 2 exemplos, uma de uma célula eucarionte e outra de uma célula procarionte, tá? Essa célula eucarionte, ó, tá vendo essa partezinha, como se fosse essa membranazinha em branco aqui? Isso é a membrana plasmática ou membrana celular, tá? É ela que faz com que as coisas que estão dentro da célula não vazem para fora da célula, tá? Para o meio extracelular, tá? Então, ela delimita o espaço da célula. É como se fosse uma parede, né? A gente tem a parede das nossas casas, né? Elas limitam, né, o que é o quarto, o que é a sala, o que é o banheiro, né? Tem essas separações, né, dos móveis que faz dizer que aqueles móveis ali são da sua sala ou são os móveis do seu quarto. Então, a membrana plasmática, ela faz essa função como se fosse a parede, né, da nossa casa, tá? Outra estrutura em comum também, que tanto tem em célula eucarionte quanto em procarionte, são os ribossomos. Esses ribossomos, eles são encarregados de produzir as proteínas. As proteínas são moléculas, né, muito importantes para o nosso corpo, para o nosso organismo, porque através delas existem várias categorias de proteínas. Proteínas que são proteínas de defesa, proteínas estruturais, proteínas que são hormônios, né? Existem inúmeras funções aí, tá? Então, se não tivesse os ribossomos, não seria possível produzir essas proteínas e logo, né, a gente não teria essas funções todas que as proteínas têm e são tão importantes para o nosso organismo. Outra estrutura também que é muito importante, né, e que é incomum tanto em uma célula quanto no outro tipo, é o citoplasma. O citoplasma, gente, é a parte onde as estruturas presentes dentro da célula,
ou seja, as organelas celulares, que a gente vai estudar daqui a pouco, né? E vai aprofundar nos próximos vídeos, tá? Essas organelas celulares, elas ficam mergulhadas dentro desse citoplasma, que ele é a parte aquosa da célula, tá? A parte líquida, gelatinosa dessa célula. Então, o citoplasma ele tem essa função de preenchimento da célula, tá? Outra coisa também que é incomum, né, com os dois tipos de células é o material genético, tá? O material genético, pessoal, é aquilo que dá a identidade para a célula, é a identidade do organismo vivo, tá? Então, assim, esse material genético, ele seria correspondente ao DNA, né? É dentro do DNA que estão presentes todas as informações, né? É correspondente às características dos seres vivos, tá? E tanto uma célula eucarionte quanto uma procarionte, elas têm material genético, elas têm DNA, tá? Elas têm uma identidade própria delas, tá? E aí isso vai depender de espécie para espécie, tá? Ainda falando desse material genético, né? Ele tanto pode estar organizado, esse DNA, ele tanto pode estar organizado dentro de um núcleo, tá? Dentro de uma membrana nuclear, aí não é a membrana celular, tá, gente? A membrana celular é a que envolve a célula por fora. A membrana nuclear é a que envolve o material genético, que limita esse material genético, ela organiza ele num espaçozinho, ela confina ele num espaçozinho, tá? Então, esse material genético, ele tanto pode estar dentro dessa membrana nuclear, né, envolto por ela, ou ele pode estar disperso, ele pode estar solto nesse citoplasma, tá? E aí, essa membrana nuclear que a gente está falando, a membrana do núcleo da célula, ela é chamada de carioteca, tá? Então, tem células que têm carioteca e tem células que não têm a carioteca, tá? Mas tem o material genético, tá? Só que esse material genético, ele fica organizado de formas diferentes em cada uma dessas células, tá? Nessas células que não apresentam, né, essa carioteca, essa membrana nuclear que a gente falou, e o material genético, ele fica solto no citoplasma da célula, que é o caso aqui desse tipo de célula, que elas são chamadas de procarionte, tá? Por não terem a carioteca envolvendo o DNA, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, em roxo, é o DNA da célula, tá? Da célula procarionte. E não tem um espaço limitando esse DNA. Ele está solto no citoplasma dessa célula, tá? Em contrapartida, as células eucariontes, elas já têm essa membrana, né, nuclear, que é a carioteca, envolvendo esse material genético. Então, aqui, ó, nós temos o material genético, tá? Aqui em roxinho. E essa, aqui, ó, essa bolinha que vocês estão vendo aí é o núcleo da célula, ou seja, o DNA, ele fica dentro do núcleo da célula, tá? E tem essa membrana nuclear, que é a chamada carioteca. Então, recapitulando, células eucariontes, elas têm carioteca envolvendo o material genético, envolvendo o DNA. Células procariontes não têm carioteca envolvendo o material, né, genético. Ou seja, esse DNA, ele fica solto no citoplasma da célula. Entenderam, gente? Eu espero que sim. E aí, dando continuidade, aprofundando um pouquinho mais, né, sobre as células eucariontes não, gente, perdão, procariontes, tá? As células procariontes, elas apresentam apenas um tipo de organela, tá? Que é o ribossomo. O ribossomo é a única organela celular, né, que está presente aí nas células procariontes. E ele se encontra no citoesqueleto, no citoplasma dessa célula, como a gente havia falado, né? Que o citoplasma,
Ele serve para mergulhar essas estruturas, né, que estão presentes no interior da célula, tá? Os seres vivos, né, com células procariontes, né, a gente tem alguns exemplos aí das bactérias, né? Essas bactérias que são maléficas ou benéficas, elas têm essa estrutura que a gente está vendo aqui, tá? E as cianobactérias, tá? Que são bactérias que fazem fotossíntese. As arqueobactérias também, tá? Que são bactérias que vivem em condições muito extremas, né? Lá como as fontes termais, os vulcões e o fundo do mar, tá? Então tem bactérias aquáticas também, tem bactérias que vivem lá no interior dos vulcões, tá? E elas são as arqueobactérias. Então, esses tipos aí de bactérias, né, elas são exemplos de organismos vivos que têm célula procarionte, que a sua célula tem essa organização, tá? E aí, só para falar um pouquinho da história da evolução, né, dos seres vivos, né, acredita-se que os primeiros organismos vivos, né, foram as células procariontes, tá? Porque eles são seres mais simples em relação às células eucariontes. Não tem tantas estruturas quanto o outro tipo de célula, né? Então acredita-se que eles vieram antes e depois, conforme a Terra foi sofrendo algumas evoluções, algumas transformações ao longo do tempo geológico, né, da Terra, esses organismos eles evoluíram, né, para seres eucariontes, tá? Aqui agora a gente tem as células eucariontes, tá? Essas células eucariontes, gente, elas têm dois tipos básicos, que são as células animais e as células vegetais, tá? Célula animal são as que estão presentes no nosso organismo, no corpo de outros seres vivos, né? Outros animais, né? No geral. E a célula vegetal, o próprio nome já está dizendo, é de plantas, são de vegetais, tá? Uma das principais diferenças entre uma célula animal e a vegetal é aí a presença da parede celular, tá? Reparem, gente, que o formato das células são diferentes também, tá? A célula animal, ela tem esse formato mais arredondado, tá? Enquanto que a célula vegetal, ela tem esse formato mais, como se fosse um quadrado, um hexágono aí, tá? Tem algumas pontas, tá? E essa célula vegetal, ela é formada, né, além da membrana plasmática, que é comum aos dois tipos de célula, ela tem uma estrutura extra, tá? Que é a parede celular, que fica por fora da membrana plasmática. A gente tem a membrana plasmática e por fora tem a parede celular. E para que serve essa parede celular? Vocês fazem ideia? Tá? A gente tem que pensar um pouquinho como é que é o ambiente em que essas plantas vivem, tá? Para que serve essa parede celular, né? Relacionando com o ambiente em que elas vivem. Elas servem exatamente para uma proteção, como uma fonte de proteção extra, tá? Por quê? Elas são um envoltório que dão rigidez à célula. Então, assim, no ambiente, na natureza, existem várias condições climáticas, né? Vento, chuvas, geadas, né? Sol intenso. Então, imagina todas essas condições climáticas se essa célula vegetal ela fosse frágil, né? Facilmente esses vegetais morreriam. Então, pensando nisso, né? Que a gente tem aí essas células vegetais com uma estrutura extra, né, que reforça essas células para elas não se tornarem tão frágeis, tão suscetíveis a essas condições climáticas que a gente falou, né? Tá?
Tá, aqui, ó. Essa parede celular nos vegetais, ela é formada por celulose, tá? Celulose é um tipo de carboidrato, tá, gente? Existem várias categorias, né, de carboidratos, mas um deles, né, um dos exemplos dessas categorias é a celulose. Está presente, então, ela compõe essa parede celular, tá? É a mesma celulose que faz o papel, né? Os papéis que nós utilizamos, eles são feitos por celulose, tá? E existem outros seres vivos também, né? Como bactérias, algas e fungos que também têm parede celular. Só que é uma parede celular diferente da dos vegetais, tá? Não é igual. Também tem a mesma função, né? Mas é diferente a composição, tá? Aqui. Então, inseridas no citoplasma, algumas organelas estão presentes tanto nas células animais quanto nas células vegetais, tá? Que estruturas são essas? Os ribossomos, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi ou complexo golgiense, tá? Pode ter as duas nomenclaturas. Os lisossomos, os peroxissomos e as mitocôndrias. Isso tem tanto em uma célula animal quanto na célula vegetal, tá, gente? Porém, existem algumas organelas que são exclusivas, ou seja, só aparece em um tipo de célula e não aparece no outro tipo, tá? Existem as suas exclusividades, tá? Essas que a gente citou anteriormente são as que são em comum, tem tanto em uma quanto na outra, tá? Então, aqui, as que são exclusivas, né? Aqui, as que são comuns, as células animais e estão ausentes, né? Na maioria dos vegetais são os centríolos. Centríolos, gente, são organelas celulares responsáveis, né? Que a gente vai aprofundar mais adiante, mas eu já adianto que elas servem, né? Eles, né? Na verdade, os centríolos servem para orientar a divisão celular. É isso mesmo. A célula, ela se divide, né? Por isso que a gente falou no início que uma célula dá origem a outra, tá? Porque de uma célula ela se divide e dá origem a outra, tá? Então, durante esse processo de divisão celular, que tanto pode ser com mitose ou meiose, tá? Essa célula, ela precisa, né, aí durante algumas fases que vão acontecer, precisa da intervenção desses centríolos, tá? Para ajudar, para auxiliar nesse processo de divisão celular, tá? E as células vegetais, elas apresentam como organelas características delas próprios, tá? Os plastos e os vacúolos. Os plastos, gente, são tipos de organelas, né? Que a gente tem aí como exemplo mais conhecido os cloroplastos. Os cloroplastos é onde acontece a fotossíntese, né? Esse processo que a gente sempre comenta, né, ao longo aí das aulas do ano, né, de fotossíntese acontece dentro dos cloroplastos, porque ele tem algumas estruturas, né, que auxiliam, né, como por exemplo, a clorofila, ela é um pigmento verde presente dentro desses cloroplastos. Essa clorofila que auxilia a captação da energia luminosa, né? A fotossíntese não precisa de luz para acontecer, né? Então alguém tem que captar essa luz. E quem capta essa luz é a clorofila presente dentro desses cloroplastos, tá? E os vacúolos, eles, né, seriam equivalente aqui, ó, vocês estão vendo na imagem, ó, como se fosse uma bolha, né, em azul. Esse vacúolo, ele serve para armazenar, né, substâncias, tá? Ele serve basicamente para armazenamento de substâncias, tá? Gente, lembrando que essas cores e esse tamanho são cores fantasias e tá fora de escala, tá? A célula não é desse tamanho que vocês estão vendo aí, como a gente falou, elas são microscópicas, não dá pra gente ver a olho nu, tá? Então, tudo isso está fora de escala e as cores não são essas, tá?
Em laboratório, a gente precisa tingir, corar a célula com corantes específicos para cada tipo de estrutura, tá? E a gente finaliza, né, aqui hoje o nosso assunto, né, do capítulo 9, com a dica de estudo, tá, gente? Que é um aplicativo de realidade aumentada. Ele é muito legal porque vocês conseguem interagir com ele, tá? É o Kiver 3D, tá? Vocês vão baixar lá na Google Play ou na antiga Play Store, tá? Baixe esse aplicativo. Aí lá dentro vocês vão imprimir, tá? Tem vários tipos de desenhos lá que não tem nem muito a ver, né, com o que a gente está falando, mas lá dentro tem dois modelinhos de célula animal e de célula vegetal, tá? E aí vocês vão baixar isso no computador, no celular de vocês, vão imprimir, né, esse modelinho, esses dois modelinhos, vão colorir, vão pintar, tá? Porque ele vem em branco, vocês pintem da cor que vocês quiserem cada estrutura, tá? Das células, e depois vocês vão abrir esse aplicativo, apontar o celular, né, para essa imagem que vocês coloriram, e a célula ela vai saltar aos olhos de vocês, tá? Ela fica em realidade aumentada. É muito legal, porque as cores que vocês pintarem, as cores que essa célula vai ter, tá? É bem legal, gente. Então fica como a nossa dica de estudo para aprofundar, né, esse conteúdo, esse conhecimento, para vocês visualizarem cada estrutura que essas células têm, tá, gente? É isso, a gente fica por aqui hoje com essa nossa dica de estudo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!